Vamos lá, isso aqui é interessante, ó. Queria saber, meu plot é diferente dos outros livros de fantasia. Não tem nada tipo o vilão quer dominar o mundo e blá blá blá. Tenho uma insegurança por causa disso. Como evitar esse sentimento? Lendo outras histórias que não sejam só esse padrão. Se você acha que história de fantasia ou qualquer outro tipo de história é só a trama base de derrota ao monstro, você está muito enganado, pequeno gafanhoto. Existem pelo menos, acho que 12 tramas bases que eu até ensino na jornada para os meus alunos, mas eu tenho conteúdo aqui onde eu falo das 3 principais, que inclusive eu vou mandar até no material de exemplo para vocês na terceira aula, que a gente tem o derrota ao monstro, a busca e da riqueza, da pobreza à riqueza. São histórias, tramas bases mais comuns, né? Que assim, gente, no geral, as histórias, elas têm sempre uma base muito parecida. Muda o tipo de personagem, como acontece o desfecho, mas se você pega ali na base mesmo, elas são bem parecidas. O que você tem que fazer para lidar com essa insegurança é ir atrás de histórias que elas não necessariamente precisem ser essa derrota ao monstro. A gente tem, principalmente na literatura japonesa, literatura oriental em geral, não só japonesa, né? Mas a japonesa, a coreana, a chinesa, a gente tem muitas histórias lá, inclusive isso até começou nos poemas chineses, que a gente tem o Kinsho Tenketsu. É que eu sempre erro na hora de falar, eu falo tonkotsu, mas tonkotsu é muito bom. Tonkotsu é um lamen feito de osso de porco. Enfim, é Kinsho Tenketsu, que é uma técnica de narrativa similar à nossa jornada do herói, porque eu digo nossa, porque é mais aqui pro lado do Ocidente, né? Lá pro lado do Oriente eles usam mais isso, que a trama não precisa necessariamente ter um vilão para ser boa. Então, busque outras histórias que te dê esse suporte, entendeu? Que você pegue e fale, olha só, esse protagonista estava indo atrás de outra coisa, ou ele pode estar indo atrás da busca, né? Por exemplo, One Piece, ele é uma história de fantasia marítima, né? Só que ali, ok, a gente tem, né? A gente tem, a gente não tem necessariamente ali uma derrota ao monstro. A gente não tem um monstro que quer dominar tudo. A gente tem alguns vilões, sim, que aparecem no meio do caminho, mas se a gente olhar para a base geral da história, é a busca do Luffy atrás do One Piece. No meio desse caminho acontecem esses vilões, mas pode ser que no seu, esse personagem também esteja numa busca, ele tá buscando algo, tá indo atrás de alguma coisa que ele queira, e no meio do caminho acontecem coisas que não necessariamente precisa ser luta, não necessariamente precisam ser vilões. O que você precisa ficar atento eu falo, não existe história sem conflito, mas o problema é quando as pessoas entendem o que é o conflito. O conflito não é embate entre bem e mal, vilão, né? Isso no dicionário tá lá. Mas quando a gente fala de uma forma mais literária, mais escrita criativa, o conflito é coisas, eventos que acontecem com o seu personagem que tira ele do status atual. Isso tem que acontecer. Ou seja, ter um crescimento, um aprendizado. Agora, como isso vai acontecer? Se é com vilão, se não é, se é de N formas, aí você tem que pesquisar mais, assistir outros filmes, ler livros em que a trama base não seja essa de derrota ao monstro, que talvez tenha alguma coisa parecida também com o que você pretende escrever, entendeu? Isso não significa que a sua história é ruim. E tem várias histórias que são assim também. História de fantasia que não tem um monstro que queira dominar tudo, e eu amo de paixão, eu assisto sempre. Sempre. A Viagem de Chihiro. A Viagem de Chihiro conta a história de uma menina que atravessou o universo, foi para uma fantasia fantasmagórica, né, digamos assim, e ela ali, apesar de ter a Yubaba, que é uma figura que deveria ser a vilã, que no final nem é tão vilã assim, né, a gente aprende depois no final isso, ela tem ali um autoconhecimento, conhecendo outros seres, outras pessoas, responsabilidade, etc. E você já pode começar daí. Daí para lá tem muita coisa que a gente não precisa necessariamente ter a derrota ao monstro. Beleza?